Na verdade, estamos mudando a palavra de Deus. Os que se opõem a essa ideia sugerem que Joseph estava tentando encobrir a magia popular. Satanás se esforça mais contra os que têm papel vital na restauração. Quero que você pregue o evangelho porque precisa corrigir todas essas ideias falsas que Ezra Booth divulgou. Ele causou muitos problemas. Emma já estava acordada e Joseph estava indo dormir quando ela ouviu uma batida na janela. A multidão os vê da cozinha, então abriram a porta, tiraram Joseph da cama e o levaram para fora. Ele ouve a voz de Simon. Joseph reconhece que se trata do escritor de Simon, que já havia sido membro da igreja e agora o estava atacando com vingança. Por quê? Porque quando você não vive seus convênios, Satanás está trabalhando com você. Você parou de trabalhar para Deus e agora é um servo do diabo. Olá, eu sou Lynn Hilton Wilson e estou aqui para convidá-los a acompanhar a história da igreja. Vamos examinar hoje as sessões de 71 a 75, o contexto histórico, e na verdade, vamos além disso também. Mas tudo o que vou falar hoje tem o objetivo de edificar uma fé duradoura em Jesus Cristo. Nós, da Central das Escrituras, queremos iluminar as Escrituras restauradas e torná-las mais acessíveis, defensáveis e compreensíveis. Assim, essas 5 sessões cobriam apenas dezembro de 1831 até janeiro de 1832, ou seja, um mês. Mas não temos a oportunidade de abordar muitas das publicações do Livro de Mandamentos, e então gostaria de levar tudo isso em consideração na palestra desta semana. As perguntas difíceis desse assunto são: por que foram feitas alterações na palavra de Deus? Não tenho problemas com ortografia nem com pontuação, mas na verdade estamos mudando a palavra de Deus. E os que atacam essa sessão, essa ideia, sugerem que estamos tentando encobrir. Joseph estava tentando encobrir a magia popular ou editores posteriores. Mas dou um passo atrás e digo que houveram mudanças nas bênçãos patriarcais. Há mudanças feitas nos relatórios de conferência. Vamos analisar isso um pouco mais detalhadamente, em vez de simplesmente varrer para debaixo do tapete, e vamos dar uma olhada nisso. E depois, outra pergunta: o que era a vara de Arão? Então, chegaremos a isso. Mas vamos voltar agora para Hiram, Ohio, para a fazenda de Elsa e John. Seus 6 filhos ainda estão morando lá. Seus outros 4 filhos que se mudaram voltaram para visitá-los algumas vezes. A casa é a sede da igreja. A casa é a tradução. É um lugar muito movimentado, mas é frio. E entre a época dessa conferência, realizada de 1º a 12 de novembro, em que os élderes decidiram publicar o Livro de Mandamentos, eles receberam 6. Joseph recebeu 6 revelações sobre o assunto. Entre esse momento e o momento em que Oliver e John Whitmer partem para o Missouri e levam os rascunhos dos mandamentos e dos dízimos, entre esses 2 eventos, naquela semana mais ou menos, Joseph tem que fazer as edições nos mandamentos. Oliver os está reescrevendo e Joseph os está editando, e W.W. Phelps saiu para comprar a prensa. Então, tenho aqui uma foto que também pode ser vista em um passeio a pé pela Fazenda Johnson, agora em nossos sites de história da igreja online, mas essa era a sala de tradução. A madeira e os lambris são laranja brilhante. E esse piso está pintado, e alguns dos outros pisos, cômodos desse piso, quando eles fizeram a pesquisa, descobriram que estavam pintados em quadrados de cores diferentes, como laranja brilhante e verde brilhante na sala de estar e amarelos brilhantes, e lugares realmente alegres e felizes. Era ali que Joseph teria se sentado, não apenas para as reuniões, mas para fazer essas mudanças. Tenho de me perguntar se isso é intencional ou se é um acidente. E quando eu estava na faculdade e estudava a ciência bíblica, chamamos de estudioso textual aquele que diz que houve algumas mudanças feitas aqui no século IV que afetaram todo o resto ou que houveram algumas mudanças feitas aqui. E algumas delas são a repetição de palavras, ou a falta de palavras, ou palavras semelhantes. Você pula palavras no meio, sabe? Há toda uma categoria diferente de análise textual, toda uma escola de pensamento. E vejo as mesmas coisas acontecendo aqui, ao analisar algumas dessas mudanças e outros estudiosos que citarei hoje. Mas antes de analisarmos as mudanças, lembrem-se de como isso foi difícil para Joseph. A esposa dele afirma que ele não consegue escrever uma frase inteira,
muito menos criar algo como o Livro de Mórmon. É impensável que tais revelações venham de Deus e que ela possa afirmar isso, pois não lhe é possível tal capacidade. E isso já em 1832, ou seja, ele já estava escrevendo há anos e ainda orava a Deus em seu diário. Ó Senhor Deus, livra-nos, a seu tempo, dessa pequena e estreita prisão, e ele está falando sobre a prisão, diz ele, da escuridão quase total do papel, da caneta e da tinta, e de uma linguagem torta, quebrada, dispersa e imperfeita. Já citei isso antes e continuarei a citar para lembrar de como ele se sentia em 1832. Portanto, quando ele está se aproximando dessas edições em novembro de 1831, é ainda mais difícil. Logo, a primeira são regras gramaticais. Notei na seção 29 que Joseph mudou my own para mine own ao longo do tempo. Agora, a versão de 1830 tem my own e a nossa não. Presumo que isso tenha sido apenas gramatical. E outra coisa que notei é que muitas vezes, quando Joseph está dando uma revelação a alguém, porque eles vêm e lhe fazem uma pergunta, seus irmãos perguntam uma, os Whitmers perguntam uma, seu pai pergunta uma, são apenas nomes próprios, não temos nenhum sobrenome. Mas agora que a igreja já existe há 1 ano, temos mais de um Isaac e temos o quê? Mais de um Orson, sabe? Temos que começar a acrescentar os sobrenomes aos nomes repetidos. Portanto, nessa edição posterior, algumas das alterações feitas foram para acrescentar meu servo Lyman White, como na seção 103. E tenho uma cópia do documento que não mostra nenhuma dessas pessoas. E Parley, é apenas Parley, não é Parley P. Pratt. Inicialmente, a igreja é muito pequena. Tínhamos uma estrutura que outras igrejas cristãs tinham. Tínhamos um elder e o segundo elder, o primeiro e o segundo elderes na seção 20. Depois, começamos a ter um bispo. E em 1835, começamos a ter apóstolos. Depois, começamos a ter uma primeira presidência. E você sabe, isso cresce à medida que a igreja cresce. Mas, inicialmente, o Senhor sempre nos permite crescer linha sobre linha. E quando observo como a organização dos 70 cresceu, ainda estamos fazendo a mesma coisa. Mas uma das terceiras categorias de mudanças que notei é que a organização da igreja foi atualizada. Joseph optou por atualizá-la em vez de mantê-la. Assim, a seção 42 é sobre a lei da consagração, que foi dada em 9 de fevereiro de 1831. Ele diz, o bispo da minha igreja, e depois acrescenta, e seus conselheiros. Portanto, inicialmente é apenas o bispo, mas depois, à medida que a igreja cresce, eles também recebem conselheiros, mudanças realmente muito compreensíveis. Pelo menos 8 vezes são acrescentadas palavras de esclarecimento. E eu aprecio isso, que no momento em que Joseph está recebendo o livro, algumas palavras, e eu até penso dessa forma sobre as mudanças no livro de Mórmon, sabe, para um jovem em 1829 que tinha uma exposição muito limitada ao mundo exterior, branco e agradável significava algo diferente de alguém que vivia no Missouri e tinha visto algumas das calamidades da destruição dessa nação que ainda escravizava seres humanos e tinha preconceitos raciais extremos. Ele muda isso. Essa palavra não era assim, essa palavra na pedra era branca, mas isso não comunica ao seu público agora o que ele quer que ela comunique. Portanto, é pura e agradável. Então havia esse tipo de mudança de palavras. São palavras adicionadas. Essa é interessante. Tenho apenas um exemplo aqui de 1833. E também em 1835 é a seção 36. Mas em nossa seção é a seção 10. Estes, então, são acrescentados a Martin Harris. Ora, eis que vos digo que, por haverdes entregado os escritos que tinhais poder para traduzir, diz ele, poder dado a vós para traduzir. Portanto, essa é uma seção para Joseph na seção 10, e Joseph não tem poder. Leroy, ele era um administrador do poder de Deus, e agora acrescenta isso. Acho que é muito significativo o fato de que, agora, depois de receber a lei da consagração, todos os seus dons, tudo o que ele recebeu é de Deus. E ele está mostrando aqui a ideia de mordomia. E então, ele acrescenta também para traduzir, costumava dizer apenas para traduzir para as mãos de um homem perverso. E o homem perverso é Martin Harris. Ele acrescentou a palavra traduzir por meio do Urim e Tumim.
Inicialmente, as palavras pedra de vidente e Urim e Tumim eram usadas de forma intercambiável. É interessante o fato de que ele as usou, a pedra de vidente, com Martin Harris, mas quando Oliver Cowdery chegou, ele usou apenas o Urim e Tumim para essa tradução. E ele ainda manteve a pedra de vidente, mas não a usou durante a tradução do livro de Mormon que conhecemos. Foi o Urim e Tumim. E por esse motivo, ele acrescenta isso, porque houve essa confusão. De fato, houve um tribunal em que ele disse: eu não usei a pedra de vidente durante esse período de 2 anos. É o estatuto de limitações, você sabe. Eu não a usei para esse fim, como vocês estão me acusando. São pesquisas de Jack Welch sobre casos jurídicos. Tudo o que Jack faz é bem feito. John W. Welch, se você quiser pesquisar. Esse esclarecimento de palavras garante que estejamos todos na mesma página. Eu posso ter mencionado essas pedras e talvez tenham assumido que eram pedras de vidente, mas não foi isso que eu usei. As pessoas estão interpretando erroneamente. Ele apenas garante que todos saibam. Às vezes temos exclusões. Não sei se são sempre intencionais. Podem ter sido acidentais. Outras vezes, porém, acho que são intencionais apenas para torná-lo mais conciso. Joseph escreve de forma muito mais concisa. Assim, em nossa seção 19, escrevemos, portanto, ordeno que se arrependam. Mas na edição de 1833, ele diz: portanto, eu lhe ordeno, pelo meu nome e pelo meu poder onipotente, que você se arrependa. Essa é uma declaração muito mais poderosa. Fiquei muito emocionada com essa. A sexta mudança que é feita é nos chamados, e isso acontece muitas vezes. Tenho apenas um exemplo aqui. Tenho a cópia manuscrita escrita para Jesse Gause e está escrita apenas para Jesse. Não há sobrenome nem apelido. Essa é a seção a que nos referimos como 81, versículo 1. E ele não o fez. Ele foi chamado. E o Senhor lhe pediu que aceitasse esse chamado, mas ele não o cumpriu. E o chamado foi mudado. Ele foi substituído pelo amado e maravilhoso Frederick G. Williams. Portanto, no manuscrito, esse nome foi riscado e Frederick G. Williams foi colocado. Essas são algumas das mudanças que Joseph fez logo no início. O sétimo tipo de mudança sobre o qual gostaria de falar, mencionei como uma de nossas perguntas difíceis, a vara de Arão. Isso está no livro dos mandamentos. Eles se referem a ela como capítulo 7, versículo 3, e diz: isso não é tudo, pois você tem outro dom. Esta é uma revelação dada somente a Oliver, que é o dom de trabalhar com uma vara. Veja, ele lhe disse coisas. Vejam que não há nenhum outro poder, a não ser Deus, que possa fazer com que essa vara funcione. Salvo Deus, que possa fazer com que essa vara da natureza funcione em sua mão, pois ela é a obra de Deus. Lembre-se de que, no livro de Moisés, Arão tem uma vara, Moisés tem uma vara, e eles as usam para realizar as 7 pragas. Ela é usada para transformar o Nilo em sangue. Mas então os magos do faraó saem e jogam suas varas no chão, e elas também podem se transformar em serpentes, assim como a vara do profeta. Mas lembrem-se, as serpentes dos israelitas comem as serpentes egípcias. Portanto, há uma vara mencionada ali, mas não creio que seja exatamente disso que estamos falando. Mas estamos falando de Deus usando material orgânico para fazer milagres. Fico fascinado com a forma como Deus realizou milagres no Novo Testamento. Lembrem-se de que Jesus, em uma ocasião, curou um cego apenas tocando seus olhos. Em outra ocasião, ele age como o Criador e volta ao solo onde criou a humanidade. Ele criou a humanidade a partir da terra. E agora, ele pega o solo, adiciona água a ele, cuspe nele, quebrou o sábado cuspindo na terra e atuou. Ele faz as coisas de maneiras diferentes. O Espírito o guiou a mudar essas palavras. Essa foi sua comissão. Portanto, não sei o motivo pelo qual ele mudou, se foi para encobrir, mudar ou esclarecer, mas o Espírito o guiou. Assim como quando conversei com os patriarcas, eles me disseram: eu leio em espírito de oração 2 ou 3 vezes cada bênção, repetidamente, e busco mais luz, mais conhecimento e mais inspiração. É o fato de Deus trabalhar conosco linha por linha, e talvez possamos nos comunicar com um pouco mais de clareza. Como disléxica,
que precisa de muitos, muitos, muitos níveis de edição para tudo o que publico e que provavelmente deveria começar a editar minhas mensagens de texto, sinto que, para alguém que comete erros quase todas as vezes que publica palavras, eu entendo que a edição era precisa e necessária. Quero seguir adiante na história. Depois da sessão 71, o Senhor instrui Joseph e Oliver a fazerem uma pausa. Estamos em dezembro de 1831. Para lembrar, Ezra Booth, quero que você vá pregar o Evangelho, porque você precisa corrigir todas essas ideias falsas que Ezra Booth divulgou. E não apenas Ezra Booth, mas também o escritor de Simon. Não temos falado muito sobre ele. Lembre-se de que falamos sobre Ezra há algumas semanas. Ele foi o ministro metodista que viu o braço rígido de Elsa Johnson, ou reumático, ou o que quer que eles chamem, tecido cicatricial, ou o que quer que seja. Ele viu aquele milagre e se converteu. E Ezra Booth não apenas viu e vivenciou 2 milagres, como também foi ordenado elder. Ele foi ordenado sumo sacerdote em 3 de junho de 1831. Portanto, ele esteve na igreja por apenas 6 meses, mas ele era muito respeitado e era uma grande fonte. Isso me leva ao problema da oposição de todas as coisas. Satanás trabalha mais intensamente com aqueles que ele sabe que têm um papel importante a desempenhar na restauração. Portanto, aguentem firme, leiam suas escrituras, orem humildemente e com mansidão, e não tenham nada a ver com orgulho ou egocentrismo. Para lembrar, Ezra Booth foi com Joseph naquele verão de 1831, quando eles viajaram para o Missouri. Ele estava disposto a percorrer 1.500 quilômetros de viagem quente, úmida e miserável para participar da consagração da independência. E para estar lá quando o terreno do templo foi dedicado e a tora foi colocada e os 12 élderes ficaram ao redor de Joseph. Ele também estava naquela viagem em que todos estavam reclamando e discutindo. E às vezes as discussões duravam a noite toda, e ele ficou muito desanimado. O Senhor o chama ao arrependimento. Falamos um pouco sobre isso na semana passada, há algumas semanas, na sessão 52, mas ele desanimou. Ele abandonou a fé. Ele não conseguia lidar com o fato de que Joseph não era inerrante. Não sei se ele estava estudando as escrituras. Não sei se foi apenas o orgulho que o fez sair, mas ele não conseguiu lidar com isso. E começou a publicar os ataques à igreja. Ele meio que permanece naquela área. Ele está morando muito perto de Hiram, em Ohio, e ficou lá a maior parte de sua vida. Viveu em uma fazenda por 30 anos, e aqui está uma foto de sua lápide aos 83 anos. Mas, tragicamente, ele causou muitos problemas com essas 9 cartas que escreveu. E ele as publica, é claro, no Ohio Star, mas elas são coletadas em outros lugares. Assim, em 12 de novembro, exatamente quando a conferência estava terminando de publicar o livro de mandamentos, o New York Observer pegou uma dessas cartas, resumiu-a e discutiu-a um pouco. Mais tarde, eles colocaram um pouco mais. E o único outro lugar que os estudiosos conseguiram encontrar que publicou isso foi o New York Baptist Register, de dezembro de 1831, e o St. Louis Beacon, de 29 de dezembro do mesmo ano. Portanto, embora tenham sido publicados em Ohio, eles não saíram muito do estado, mas isso causou problemas em Ohio. E eles eram realmente cruéis. Então, o Senhor disse a Joseph: pare sua nova tradução, pare sua versão inspirada. E muitas vezes penso nisso mais como um comentário de Joseph quando ele se sentia inspirado. Porque quando ele pregar no futuro, dirá: existe uma tradução melhor. E ele não a deu para nós. Sei que ele está aprendendo linha por linha. Mas Joseph e Sidney saíram de Hiram, voltaram para Kirtland e tentaram acalmar os santos e os vizinhos, explicando o que havia acontecido e contando-lhes uma história diferente. Nessa época, eles também vão a uma conferência em Amherst. Amherst fica bem no Lago Erie, um pouco mais a oeste de Kirtland. Na verdade, fica no lado oeste de Cleveland. E de lá, eles receberam outro mandamento e o Senhor permitiu que voltassem para Hiram, Ohio. Mas eles estão em uma pequena missão aqui nesta área e precisam parar de fazer seu trabalho. Mas eu aprecio o fato de que eles fazem um ótimo trabalho e estão tentando esclarecer a verdade.
Joseph nunca volta atrás e discute peça por peça. Mas ele permitiu que Sidney escrevesse um artigo que os denunciava e esclarecia alguns pontos. Mais tarde, o profeta descreveu as cartas de Esdras e disse que eram cálculos vãos para derrubar a obra do Senhor. E ele ainda está falando sobre expor Esdras. Ele disse que suas cartas eram como uma exposição de suas fraquezas, maldades e tolices, e o deixaram um monumento de sua própria vergonha para o mundo admirar. Tudo isso está escrito e pode ser lido online. Se você acessar o site scripturecentral.org e for à biblioteca, temos algo sobre cada um dos nomes mencionados em Doutrina e Convênios, e Susan fez um trabalho fabuloso. E ainda este ano, Susan estará presente para conversar conosco na parte do Yad Navu. Em dezembro, mais precisamente 3 dias depois, a sessão 72 é dada no dia 4º. Ela fornece informações sobre a lei da consagração e instruções para os bispos Whitney, em Ohio, e Partridge, no Missouri. As questões literárias são abordadas na sessão 71 em dezembro, mas em 10 de janeiro chegamos à sessão 72. Os élderes vão pregar e Joseph e Sidney podem retomar algumas de suas traduções de Joseph Smith até a conferência de Amherst, e então eles têm que ir para lá. Mas a primeira conferência em Amherst, Ohio, onde 24 missionários foram chamados, foi em 25 de janeiro de 1832, e é nesse dia que a sessão 75 é dada. Mas não terei outra oportunidade de falar sobre o que aconteceu naquele inverno de 1832. Então eu gostaria de avançar e passar para o dia 20 de março. Isso foi no meio do inverno. Eles estão morando em Hiram. Os gêmeos estão com sarampo. E Deus chama Newell Whitney para comprar papel, porque todos eles chegaram. Essa é uma parte muito engraçada da história, com uma prensa tipográfica e as escrituras. E disseram, vamos comprar papel. O Missouri não tem papel. Não há prensas de impressão por lá. De qualquer forma, ninguém vai vender para nós. E eles precisam encontrar papel em algum lugar. Finalmente, eles encontram algum na Virgínia. Agora é na atual Virgínia Ocidental, mas eles ainda estão trabalhando no papel, embora as pessoas já estejam lá há 2 meses. E Joseph diz, encomendem o papel, faça o pedido, eu vou buscá-lo. Então, em 20 de março, eles encomendaram o jornal. Joseph estava planejando ir, e o Senhor lhe deu uma revelação, e ele foi instruído a parar de traduzir a Bíblia novamente e se preparar para essa viagem e para outras coisas. 4 dias depois, Joseph e Sidney são cobertos de piche e penas. Gostaria de contar um pouco da história desse ato de piche e penas. Sabemos que Emma foi treinada em sua juventude no sistema médico thompsoniano, e muitas vezes ela tinha meninas morando com ela, e muitas vezes tinha aprendizes que ela estava treinando no mesmo sistema. E em vez de drenar o sangue e fazer outras coisas, eles acreditavam que, se você tivesse um problema respiratório, o vapor ajudaria e o vapor quente ajudaria. Assim, Emma pediu a Elsa Johnson que mudasse seu quarto para a cozinha, onde ela poderia manter a água fervendo durante toda a noite para seus gêmeos, que agora têm quase 1 ano de idade, mas o caso de sarampo deles é terrível. Assim, ela e Joseph ficam acordados a noite toda com a água fervendo na cozinha, e depois se revezam. Um dorme, o outro acorda. E Joseph havia deixado Emma dormir. E Emma agora estava acordada. E Joseph estava indo dormir quando ela ouve uma batida na janela. É nesse momento que a multidão os vê na cozinha. E isso é mais uma evidência de que a história é precisa, porque diz que eles abriram a porta, pegaram Joseph da cama e o levaram para fora. Se estivessem em seu quarto, isso não teria sido possível. Mas na cozinha, eles estavam bem ali, perto da porta dos fundos. A multidão os vê e, como o fogo está se acendendo, entra e agarra Joseph. E os santos fazem um ótimo trabalho sobre esse detalhe horrível e terrível dessa prática mafiosa, que não estava apenas em nossa nação naquela época, mas também em outras nações. Descobri que isso também estava saturando a Europa no século XIX, o que foi trágico de se ver. Lembre-se de que Sidney, seus 6 filhos e sua esposa estão morando em uma pequena casa também na fazenda dos Johnson. Eles já haviam levado Sidney para fora e o levaram pelos calcanhares, de modo que sua cabeça estava balançando na estrada gelada. E ele já apresentava, creio eu, sintomas de um pouco de mania. Mas depois disso, ele nunca mais foi o mesmo. E Joseph realmente tem dificuldades com ele, assim como todos os outros. Sabe, na Liberty Jail, a filha dele tem que estar lá com ele. E ele continua tendo todos esses. Ele realmente sofreu.
Ele realmente nunca mais foi o mesmo depois desse incidente. Outra pessoa que nunca mais foi a mesma, é claro, é Joseph Murdoch, o gêmeo, Joseph Murdoch Smith. Ele nunca conseguiu se recuperar. Julia consegue se recuperar, mas Joseph sai do piche e das penas, você sabe, e volta a andar. Ele tem de arrancar o piche da boca para conseguir respirar. E ele está vivo. Primeiro, ele cai quando tenta se levantar. Ele é capaz de fazer isso. Lembre-se, seu corpo foi todo... Não vou entrar em detalhes. É muito macabro. Apenas leia Saints. Mas Emma fica acordada o resto da noite com Elsa Johnson e outras pessoas que estão na casa, preparando banha, derretendo-a e colocando-a. E eu sou enfermeira. São queimaduras de 3º grau. É uma dor e uma angústia horríveis. E isso é difícil de fazer, especialmente para os cuidadores que amam essa pessoa e não querem causar mais dor. Acho que foi muito doloroso para todos os envolvidos. E então, Joseph descreve a manhã seguinte. Com minha pele toda marcada e desfigurada, preguei para a congregação como de costume. Mas esqueci de uma coisa. Na multidão, pelo menos 4 vezes, Joseph ouve Simon Ryder. Joseph reconhece que se trata de Simon, que já foi membro da igreja e agora o estava atacando com vingança. Por quê? Porque quando você não cumpre seus convênios, Satanás está trabalhando com você. Você parou de trabalhar para Deus e é um servo do diabo. Isso acontece com muitos e eles não reconhecem. Mas Simon Ryder era um dos que estavam extremamente envolvidos nesse processo. E Joseph disse que estava na congregação no dia seguinte. Ele disse, reconheço as vozes e os rostos de alguns dos membros da multidão da noite anterior na congregação. Isso é em 25 de março. O bebê morre em 29 de março. E em meio a essa terrível cura de queimaduras de 3º grau em todo o corpo, apenas 2 dias após a morte, Joseph é solicitado a sair e ir buscar o jornal. O momento em que isso aconteceu foi extremamente importante. O Senhor sabia que isso seria destruído e que precisávamos fazer o máximo possível, e ele precisava que Joseph fosse embora. Assim, ainda com queimaduras de 3º grau por todo o corpo, ele é solicitado a fazer essa viagem muito, muito longa, de pelo menos 900 milhas e provavelmente perto de 1.000, porque ele tem que ir até West Virginia e depois até Independence, Missouri. E com o coração aflito, Emma e Joseph querem ficar juntos nesse momento, mas Joseph precisa ir embora. Seu sacrifício foi enorme, mas acredito que o Senhor o ajudou. Assim, quando Joseph vai embora, Emma continua a cuidar de Julia, mas ela está esperando Joseph III. Seus 3 primeiros filhos morreram e depois Joseph Murdoch morreu, o 4º filho. Mas agora, ela está esperando um filho que viverá, e Joseph voltará no tempo poucas horas após o nascimento de Joseph III. Então, Joseph vai para Wheeling e tenho um mapa aqui para ver a que distância fica ao sul hoje em dia, West Virginia, não muito longe do caminho. E ele espera comprar o jornal, mas eles nem sequer têm papel suficiente lá. Essa é a fronteira ocidental. Você precisa ir a Boston e Nova York se quiser muito jornal. Sabe, ninguém está publicando 10.000 livros. Então, ele compra papel suficiente para 3.000 livros e começa a recebê-lo de volta. Mas mesmo esses livros são muito, muito pequenos. Você sabe, este é apenas um pequeno livro de bolso. O primeiro livro dos mandamentos deveria ter apenas 2,5 cm por 4,3 cm. Os pedaços de papel tinham apenas 8,5 por 11, e eles tentaram obter 8 páginas por lado. Sabe, foi incrível como eles tiveram que montar tudo isso. Então, eles têm o papel, Joseph recebe o papel, ele finalmente chega lá e começa a dedicar as coisas. Eles dedicam a prensa, dedicam as pessoas que trabalham nela, os editores e as páginas, e eles têm que começar a publicação. Agora serão 160 páginas. Serão 10 assinaturas. Lembre-se, uma assinatura é a página com várias páginas ao mesmo tempo. E vai das seções 1 a 65, que é tudo o que temos por causa da destruição. E a publicação começa. Em algumas semanas, falaremos sobre a destruição da imprensa e outras coisas. No entanto, eles estão lançando o livro de mandamentos e os jornais da igreja de forma simultânea.
E eles também estão usando registros do livro de John Whitmer e do livro de Oliver Cowdery, e temos muitos relatos em primeira mão, e podemos ver exatamente quais mudanças foram feitas. Se alguém estiver deixando a igreja por causa de algo assim, faça uma análise sistemática e demonstre empatia. O livro de mandamentos era em a palavra de Deus, e era o melhor que os seres humanos mortais podiam fazer na época, de acordo com suas circunstâncias. E, inicialmente, eles esperavam fazer 3.000 cópias. Bem, acabou que eles só conseguiram fazer muito menos. E agora, hoje, só nos restam 3 dúzias. Até o momento, só temos conhecimento de 36 cópias desse livro de mandamentos original. E como sabem, o livro de Mórmon nunca foi vendido por $1,75, nem mesmo por $1,25. Mas o livro de mandamentos, esse pequenino, estava sendo vendido por 25 centavos o exemplar na época. Mas o Senhor deu sua bênção a esse grande livro das Escrituras quando disse: é uma lei para a igreja e uma regra de fé e prática para a mesma. Gostaria de terminar esta semana prestando meu testemunho de que as Escrituras podem nos aproximar de Deus. As Escrituras podem responder às nossas perguntas. E quando abordamos as Escrituras em espírito de oração e as usamos de maneira divertida para ensinar nossos filhos e estudar diariamente as Escrituras com nossos familiares, amigos e colegas de quarto, podemos estabelecer uma sociedade de Sião aplicando suas mensagens. E na próxima semana, começaremos com 16 de fevereiro de 1832, com a visão, e Mark Staker estará aqui para falar sobre isso. A sessão 76 foi uma das revelações mais incríveis que Joseph recebeu. Espero vê-los então e que Deus os abençoe até lá, e oro em nome de Jesus Cristo. Amém.